Fala, checkmestres! No vídeo de hoje vou ensinar vocês a como ganhar nesses finais de dama contra peão, uns finais aí muito importantes, e vocês vão aprender a regra da triangulação. Mas claro, né, como a gente está falando sobre finais, essa aqui é a parte 2, é um pouquinho mais difícil que a parte 1. Se você não viu, dá uma olhada aí no canal, que já tem a parte 1. Essa parte 2 aqui, existe algumas exceções às regras, então eu separei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Bom, vamos começar pelo primeiro. O primeiro é bem simples. A nossa ideia é fazer sempre que o rei entre na frente do peão. Nesses finais, não é possível só ganhar com a dama. Eu preciso da ajuda do meu rei. Então, meu primeiro objetivo é fazer o rei do meu adversário entrar na frente do peão para eu poder ganhar tempos aqui subindo meu rei. Então, eu vou repetir esse processo várias e várias vezes. Então, dama F4, rei E2. Primeiro passo é dar um cheque. O segundo é encostar aqui do lado do peão. Então, dama G3 encostou. Rei F1 único, tá ameaçando a promover. E agora que vem o pulo do gato, ó. Dama F3 cheque. O rei não pode se afastar do peão, porque ele perde o peão. E aí eu cumpri meu objetivo que é fazer ele entrar na frente do peão. Feito isso, eu trago o meu rei. Ó. Vou trazendo o meu rei. Então ele vai sair. Vou utilizar o tema da cravada. Ele vai ter que vir para cá ou para cá. Se ele vir sempre subindo, ó, eu já entro na casa de promoção do peão. Então só vai sobrar rei H1 para ele. Rei H1, dama H4 cheque, entrou na frente do peão e vou trazendo o meu rei, ó, sempre nessa ordem. Ó. Tá ameaçando promover, eu posso usar o tema da cravada, posso dar o cheque, o que eu não posso é deixar ele promover, né? E aí eu vou repetindo esse mesmo processo, ó. Dou um cheque, encosto do lado do peão, em seguida dou outro cheque para ele entrar na frente do peão. E com isso eu vou aproximando aqui o meu rei, ó, sempre dessa maneira. Agora rei H4, como é um peão de cavalo que já está no canto, eu não preciso mais triangular, né? Se ele promover, dama lá em H3, checkmate. Problema bem tranquilo aí, né? Vamos ver agora sendo um peão de torre, tá? Nos finais, tem muita regra e contra-regra, exceção da exceção que a gente fala, né? Porque serve para um peão, não serve para outro peão, enfim, é uma bagunceira só. Bom, agora a mesma situação aqui, a gente vai triangular da mesma maneira, porém, agora é peão de torre. E peão de torre sempre empata nessa posição, tá? Ó. Rei B1 tá ameaçando promover, dama E1 cheque, rei B2, dama B4, rei C2, encosta no peão. Tô fazendo a triangulação, ó. Porém, ele entra na frente e por ser um peão de torre, ele tá afogado. Ó. Se eu jogar rei, afogou aí o rei, tá empatado, né? Mas tem uma exceção que a gente vai ver agora. A exceção é o seguinte: para eu saber se eu vou ganhar ou não, o meu rei ele tem que estar a 2 passos da casa G6 ou da casa F7. Se tiver um passo apenas, ganha do mesmo jeito, mas o mínimo é 2. Então, todas as casas que eu tiver que tiver em 2 lances para eu alcançar essas casas, que a gente fala que são as casas críticas dessa posição, a gente vai ganhar o final tranquilamente. Se o meu rei não alcançar nem a casa F7 e nem a casa G6, que é em torno aqui do rei das brancas, empata sempre, tá? Então, ó, todas essas casas que eu tô pisando, eu posso entrar aqui em 2 passos nas casas críticas, tá? Qualquer outra casa que não seja essas vai empatar, tá? Vamos ver, ó. Se o rei tivesse aqui, ó, eu não tô a 2 passos, ó. Contaria 1, 2 e não alcancei. Então, a única casa que não é permitida é onde a própria dama das pretas estão aqui, né? Qualquer outro lugar, o rei tá a 2 casas aqui, a 2 passos de uma dessas 2 casas. Então, a regra para a gente entender esse final de peão de torre é bem simples. O rei alcançou em 2 passos aqui, em 2 lances, a casa F7 e a casa G6, ganha sempre. Vamos ver na prática. Ó. Dama cheque, rei G6, dama E6 cheque, rei G7, dama E7. Se agora vir rei G6, eu tenho dama F8 e entro na casa de promoção. Então, rei G8.
E aqui parece que vai empatar, né? Porque parece que eu não posso aproximar meu rei, porque eu vou tomar cheque, né? Se eu aproximar aqui, eu tô dando mate aqui também, que é interessante. Porém, ele fica indo pro canto morto, né? Meio que uma espécie aí de afogamento. Mas, tem como ganhar mesmo assim. Rei G8, então, simplesmente rei F6, deixando ele promover com cheque ainda, ó. Promoveu lá a dama com cheque e agora simplesmente rei G6 e vou dar mate no próximo. Não tem como ele defender mais a casa F7. Então, concluindo aqui, né? Para a gente poder ganhar, a gente sabe que a gente tem que estar a 2 passos com o nosso rei aqui, chegando nessas casas críticas. Ou F7 ou G6. Vamos ver agora um outro exemplo de peão de bispo. Com o peão de bispo é um pouco mais complexo de entender do que com o peão da torre, porque o rei das brancas aqui, eles podem estar do lado do peão aqui, o lado mal ou o lado bom. Então, para cada lado aí existe uma regrinha, né? Vamos ver na prática. Então, rei E7 lá das brancas, tentando promover o seu peão, tranquilo. Dama E5 cheque, fazendo o processo da triangulação. Dama F6, rei E8, dama E6 cheque, rei F8. E tá com o rei aqui na casa da frente do peão, né? Tranquilo. Agora é hora de trazer o meu rei. Então, rei C4, rei G7. E agora eu tenho um problema, né? Porque agora o rei ele vai entregar o peão e vai afogar. Esse é o problema. Ele entrou pro lado bom aqui da posição, né? Ó. Aí dama E7, continuando o processo da triangulação. Dama G5 cheque, rei H8. Dama F6, rei G8. Seguindo o mesmo processo lá desde o início. E agora, em vez de eu entrar com o rei aqui na frente, que seria o natural, né? Para não deixar o peão escapar, simplesmente rei H8. E agora, se dama captura peão, tá afogado aqui, né? A gente tá no canto morto do tabuleiro. Então aqui, o que mostra nesse exercício, nesse exemplo, que o mesmo processo que a gente utilizou do peão da torre, a gente também vai utilizar aqui no peão de bispo, né? Só que aí tem uma regrinha, tá? Vamos voltar aqui esse exercício, que tem uma regrinha. Vamos passar aqui. Tem duas maneiras de eu chegar aqui, ó. Esse aqui é o lado bom, onde as pretas provavelmente empataria. Elas estando no lado bom, que é esse lado aqui do canto morto do tabuleiro, para as pretas ganharem essa posição, elas precisam estarem a um passo aqui do ponto G6 e a 2 passos aqui, no caso, do ponto E7. Tá? 1, 2 e já tá em 1 aqui, beleza? Sempre assim, tá? Olha como é difícil os finais, né? Então, um passo aqui do ponto G6, alcancei, e 2 passos do ponto E7. Se eu tiver a 2 passos do E7 e um passo do G6, eu ganho sempre, tá? E agora, se elas estiverem do lado mal, aqui desse lado aqui, eu preciso estar a 2 passos do ponto G6 e 2 passos aqui do ponto D7, tá? No caso, 3 passos aqui, tá? 1, 2 e alcancei lá. E aqui, 1, 2, alcancei G6. Então, G6, D7, sempre do rodeio do rei. E na outra posição, que era essa daqui, G6 e E7. Vamos ver um exemplo aí na prática. Dama 7, aqui ó, tá no lado do bom, tá? Lado bom, apenas uma casa de G6 e duas de E7. Rei H8, tentando entregar o peão, né? Não posso trocar, porém, rei G6 lá. Se promover dama, dama H7, cheque mate. Vamos ver o lado mal, dama 7, mesmo esquema. Rei 8, dama B8 cheque, rei E7, dama E5, rei D7, dama F6, rei E8, dama E6 cheque, rei F8, vindo para esse lado de afogamento novamente. Porém, agora eu estou pisando aqui já no ponto G6, né? Aí rei G7, dama E7, rei G8 e agora de novo rei G6. Se promover, claro, dama H7, checkmate. Basicamente, o que significa isso? Que o meu rei, ele precisa pisar na sexta fileira em ambos os casos, tá? Independente se eu alcancei desse lado aqui ou vim triangulando por esse lado, o meu rei ele precisa alcançar a sexta fileira para ganhar. Basicamente é isso. E por fim, o último exemplo aqui, o mate em D7. Aqui ó, é um peão de bispo novamente e o meu rei está do lado oposto aqui, né?
porém eu tô alcançando aqui a casa D7. Então, dama A3 cheque, rei E8, dama A8 cheque, rei E7, dama E4 cheque, tentando fazer a triangulação. E ele agora foi espertinho, foi pro lado lá de afogar, mas não tem problema, porque agora eu cubro aqui a casa de fuga do rei, né? Então agora ele tá pro canto mal aqui, né? O canto bom para ele seria para onde ele ia afogar. Rei C6, alcancei aqui a casa D7, né? Que a gente tinha visto no módulo anterior. E agora mesmo que ele promove, a gente consegue dar o mate aqui no centro do tabuleiro, né? Dama D7, cheque mate aí. Então esses finais, eles são bem complexos por conta disso. Tem o peão de bispo, tem o peão de torre, aí tem o lado bom, o lado mal. Aqui nessa triangulação, nesse tipo de exercício, a gente tem que praticar com muita constância, porque acontece com muita constância nos torneios, né? Nessas posições aí. Então a gente precisa estar muito afiado aí com as regras. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se o vídeo te ajudou de alguma forma aí a pelo menos dar uma explanada nas suas ideias, considere aí se inscrever no canal, deixa o dedo no like e também deixa seu comentário abaixo aí o que você achou do vídeo para dar aquela boa engajada aí no vídeo e o YouTube recomendar esse material aqui para mais espectadores. Beleza, galera? Lembrando também que tem a área de membros, tá? Por apenas R$19,90 por mês, você tem acesso a videoaulas exclusivas, tem também análise das suas próprias partidas, umas aulas mais personalizadas aí de acordo com o que você realmente precisa. Tem lives privadas, tem um grupo no WhatsApp e tem também desconto nos meus cursos. Então, por apenas R$19,90 mensal, acho que vale muito a pena. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!